Tenho o ex-prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, atual secretário de governo, comigo a partir de agora. Marcos, bom dia. Bom dia, Narciso. Marcos, ontem um gesto seu, uma atitude sua chamou bastante a atenção e repercutiu, que foram críticas que você fez às medidas anunciadas pela prefeita Emília Correia. Por que esta iniciativa, por que esta postura? Explica pra gente. Veja, Narciso, primeiro que eu não vou me calar enquanto a gente não tiver o consórcio metropolitano, o consórcio de transporte metropolitano, sendo atuando de maneira em plenitude. Tá? O fato é que o que tem acontecido, infelizmente, é um total desrespeito ao que está estabelecido na lei que criou o consórcio de transporte metropolitano da região metropolitana de Aracaju. O que está tentando, de maneira cinematográfica, às vezes, é esquecer o que está estabelecido em lei, esquecer que as decisões do consórcio, que as decisões a respeito do transporte coletivo nas cidades de Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barra Soqueiros, não é mais uma prerrogativa de apenas uma única pessoa. Todas as decisões sobre esse assunto, sobre esse serviço público, precisa ser tomada em assembleia dos 4 prefeitos, mais o governo do estado, mais o governador do estado. E o que tem acontecido, que a gente tem visto desde 1º de janeiro, é com total desrespeito. Se nomeia pessoas como diretor executivo do consórcio sem prestar atenção, não sei se por má fé ou por falta de lei, de buscar a lei, sem prestar atenção de que não se pode nomear sem que esse passe por uma sabatina e sem aprovação, não é apenas sabatina, é aprovação dos membros do consórcio. Agora, depois de a fazer um anúncio espalhafatoso de que em 30 dias ou 60 dias resolveria, de fazer a atuação em rede social, realmente para algumas pessoas é algo extraordinário. Se vai a Maceió, mostra-se ônibus assim assado, e aqui as coisas continuam sem acontecer, e repito, a minha preocupação além, óbvio, a preocupação principal de ter um serviço de transporte coletivo de qualidade, que garanta a segurança e a integridade física dos usuários, que garanta conforto, e aí eu tenho que falo pela população que me toca mais, é óbvio que toda a população do Sergipe precisa de um transporte de qualidade, mas a que me toca mais é a população de São Cristóvão, são os usuários de São Cristóvão que fazem uso desse sistema diariamente no deslocamento para vir trabalhar em Aracaju. Então, assim, essa é a minha preocupação e por isso que eu não vou me calar enquanto efetivamente a gente não tiver um consórcio que foi algo que se lutou tanto, que se brigou tanto, que foi instalado, que produziu de maneira satisfatória um processo licitatório limpo, transparente, com a participação de várias instituições, das instituições do controle externo, que receberam o termo de referência, que receberam o edital, com a participação da população, que foi chamada a contribuir, e ela contribuiu efetivamente quando, com as suas indagações e com as suas questionamentos colocados, fez com que o próprio termo de referência original fosse adequado aos anseios da população. E isso não está sendo respeitado. Agora, Marcos, como é que vai se dar a resolução, digamos assim, desse problema? Porque a Prefeitura de Aracaju tem tomado algumas medidas a despeito do consórcio e o consórcio me parece que não tem reagido, nem também tem um órgão acima do consórcio que determine aquilo que efetivamente tem que acontecer, que tome uma decisão, que chame o feito à ordem. Olha, o consórcio como ente federativo, ele é submetido à fiscalização dos controles externos. Mas também, no Brasil, em qualquer parte do mundo, quando não se chega ao consenso entre as partes,
a justiça é chamada a se pronunciar. Graças a Deus, a justiça se pronunciou na pessoa do desembargador Cesário Siqueira Neto, dizendo que não há nada de irregular, e não existe nenhuma decisão judicial. Muito pelo contrário, as decisões que existem, elas autorizam autorizaram, na verdade, a continuidade da licitação, e é por isso que a licitação foi adjudicada, e é por isso que o contrato foi assinado e publicado, e o contrato está válido. E aí vem mais uma pergunta. Quantas, duas empresas foram selecionadas, duas empresas venceram o certame. Alguma delas já foi notificada de que isso não, de que a licitação não será, de que o contrato, na verdade, não será posto em prática. Então, o que está acontecendo na verdade, o que me parece acontecendo se jogando para a torcida com decisões protelatórias que fazem com que você, como jornalista, faça essa pergunta, de fato, o que é que pode ser feito? Porque o que se quer, na E a minha verdade, pergunta, é a Marcos, manutenção. é mais do que simplesmente na questão da licitação, perdão. É mais na questão da efetivação do consórcio mesmo. Quem é que manda, como diz assim, quem é que manda nesta zorra? Quem manda é a Prefeitura de Aracaju, que pode tomar essas decisões isoladamente. Quem manda é o consórcio. Os demais prefeitos não têm reagido. E a gente não tem observado de onde é que vai vir essa solução. É o Ministério Público? É o Tribunal de Contas? É o governo do Estado quem tem que chamar o feito à ordem? Como é que vai se solucionar isso? Aracaju vai continuar tomando essas medidas isoladamente e só São Cristóvão falando e reclamando? Como é que vai se ter uma solução para este caso? Mas, Narciso, quero chamar a atenção, você coloca muito bem. Aracaju está tomando medidas isoladas, mas que não tem nenhuma efetividade. Todas elas, todas as medidas tomadas até agora têm um único objetivo. E ele é velado, ele não é claro, ele não é explícito. Ele não é explícito. O objetivo principal é criar essa situação que faz com que todo mundo, todo cidadão decente e um jornalista como você pergunte o que fazer, mas essa é a ideia de Aracaju, me parece, é fazer com que o caos se instale e continue o status quo estabelecido aí, continue a situação de precariedade do serviço público prestado por algumas empresas, de um serviço que não respeita a dignidade humana, que põe em risco a vida das pessoas, que não garante pontualidade, que não garante conforto. Essa é a ideia. É uma ideia velada. É criar o caos jurídico, a insegurança jurídica. E eles estão conseguindo isso, porque de fato você tem razão. No nível administrativo e político, quem tem que tomar a decisão é o consórcio. E Aracaju sozinho não pode estabelecer nada, nenhum normativo. Eu vou mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei fazendo isso ou aquilo. Não tem esse poder sobre o sistema de transporte integrado da região metropolitana, a não ser que a prefeita entenda que o consórcio não atenda às necessidades de Aracaju e se retire do consórcio. Aí ela inviabiliza efetivamente o sistema integrado de transporte. Faça isso, tome essa decisão, porque ela não todas as medidas até agora não são medidas para dar solução, nem do ponto de vista operacional, nem do ponto de vista jurídico. Agora, existem agentes que podem tomar isso. Você lembrou bem, o prefeito de São Cristóvão tem se pronunciado de maneira contundente em favor da manutenção da garantia jurídica daquilo que foi decidido pela Assembleia dos 4 prefeitos mais o governador. Agora, o prefeito de Barra dos Coqueiros, o prefeito de Socorro e o prefeito de São Cristóvão, junto com o governador, podem sim, porque são maioria, podem tomar a decisão e fazer com que o consórcio efetivamente seja implantado o sistema que garantiu, a partir da instalação do consórcio ano passado, em dezembro de 2023, e a partir da licitação e posterior à assinatura do contrato. Olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa. A situação é tão esdrúxula, é tão, às vezes, surreal, Narciso. Existe uma ação civil pública antiga, muito antiga, tentando anular a licitação. Veja o que está acontecendo.
o município de Aracaju, através da sua procuradoria, e a procuradoria do consórcio, a revelia da Assembleia, se pronunciaram nessa ação, dizendo o seguinte: o Ministério Público pode anular, a gente não tem óbice nenhum, a gente quer que se anule. Veja que coisa surreal. Veja, foi o município, porque a administração é impessoal, foi o município de Aracaju, também junto com os municípios de São Cristóvão, Barra e Socorro, que estão sendo questionados nessa ação civil pública. E aí um dos réus diz: olha, você está correto, pode continuar com a anulação. Não tem poder para isso, porque nada disso foi colocado em Assembleia Geral para a discussão dos demais prefeitos. Isso é surreal. São Cristóvão está hoje protocolando. É tão surreal que o próprio juiz perguntou, de certa forma, né, de maneira correta, não com essa maneira que eu vou citar aqui agora, mas a pergunta que ele fez foi a seguinte: você tem certeza disso? É isso mesmo que vocês querem? O juiz perguntou isso. Tem certeza? Vocês são réu. Vocês querem, de fato, entregar. Então, São Cristóvão está colocando, hoje está entrando Prefeito, Marcos, depois encaminha esse processo para que a gente tenha acesso a esse detalhe, porque esse é um fato novo trazido aí. Ainda hoje, veja, o processo é antigo, Maciso. A ação civil pública é antiga, ela já foi derrubada várias vezes na justiça, mas ela continua. Ela continua. Não tem decisão final. Continua. E agora o município de Aracaju, como réu, porque réu na condição, não o município sozinho, na condição de componente do consórcio, diz o seguinte: olha, pode continuar. E não só o município, o próprio procurador do consórcio. Isso é surreal, isso é absurdo, a ponto do juiz perguntar: você tem certeza disso? E aí São Cristóvão, diante disso, está entrando com uma manifestação, lembrando que Aracaju não tem este poder, a menos que queira se retirar do consórcio. São 8 horas em ponto, já estamos no finalzinho aqui do Jornal da Fã de hoje, mas antes aqui o Leônio diz o seguinte: Marcos Santana está tendo a postura que os atuais prefeitos deveriam ter. Também aqui o Joséilton Nery diz aqui: o município de São Cristóvão e os demais provocam a justiça ou ofereceram denúncia junto ao Ministério Público quanto à legalidade praticada pela prefeita Emília. O Joséilton Nery que quer saber se São Cristóvão entrou com alguma ação ou se vai ficar apenas nessa questão da reclamação pública. Magna Santana tem uma pergunta, mas antes, só para lembrar que o vice-prefeito Ricardo Marques também reagiu depois das críticas feitas ontem. Ele disse o seguinte: acho curioso o fato de que aqueles que estiveram por anos na frente de gestões municipais da Grande Aracaju e que tiveram durante seus mandatos a oportunidade de fazer algo pelo transporte coletivo nunca fizeram. Mas agora, do dia para a noite, querem vender a receita mágica do que jamais foram capazes de fazer enquanto gestores, até para resolver os problemas dos seus próprios municípios. Não fizeram por quê? Foi incompetência ou apenas má vontade? Fica a reflexão. Essa foi uma postagem feita ontem pelo vice-prefeito Ricardo Marques na sua conta no ex-antigo Twitter. Magna Santana, para encerrar a sua pergunta. Bom, a minha pergunta era exatamente essa. Como você já adiantou fazendo a leitura da mensagem do Ricardo Marques, é isso. Porque, inclusive, o próprio Ricardo, à época vereador, esteve com o prefeito Marcos Santana e fazendo algumas cobranças. E me recordo que o próprio prefeito, como hoje está fazendo, à época prefeito, sempre foi um que se rebelava em relação ao consórcio. E meu questionamento é isso. As coisas mudaram e que foi que mudou entre o Ricardo vereador e o Ricardo hoje vice-prefeito com as críticas que ele faz, ex-prefeito Marcos? Mandar um abraço para a querida amiga Patrícia, que é jornalista também acompanhando o nosso programa. Alô, Salarinho, um abraço para você também. Marcos, à vontade, pergunta da Magna e o comentário do Joséilton Nery com relação a possíveis ações judiciais e a posição do vice-prefeito Ricardo Marques. Eu acho que Magna, muito obrigada, porque a sua própria intervenção e pergunta já é a resposta a Ricardo Marques. Quem mudou? O que é que aconteceu com aquela estrela das redes sociais que saía fazendo questionamentos, invadindo locais, fazendo perguntas sobre a solução para o transporte? A solução foi dada.
ela não foi ainda efetivada. E não está sendo efetivada porque pessoas como o Ricardo Marques estão, na condição de vice-prefeito, não estão fazendo aquilo que fizeram ou que demonstravam querer fazer quando não estava quando estava na condição de vice-prefeito. Infelizmente. Então, a própria pergunta de Magna já é uma resposta a Ricardo Marques. Agora, com relação a José Neri, veja, o que nós estamos nesse momento, São Cristóvão, é se manifestando nos autos dessa ação civil pública, dizendo o seguinte, lembrando, o juiz sabe disso, mas é a nossa obrigação dizer o seguinte: Aracaju não tem este poder de anuir com a decisão, o questionamento do Ministério Público. Não tem. Para que Aracaju não pode se manifestar nos autos sem que ele coloque isso à deliberação da Assembleia Geral. Eu quero... E outra coisa, José, e Narciso também, não está descartado, e aí não é São Cristóvão, não é a municipalidade, não é o município de São Cristóvão, mas o município é uma ação popular. Nós estamos preparando uma ação popular para aí sim envolver a população e dizer o seguinte: olha, nós precisamos que aquilo que foi produzido na condição de licitação, aquilo que foi assinado na condição de um contrato, seja efetivado, seja dado garantia, seja respeitado. Porque, veja, está se questionando um sistema que sequer foi implantado. O sistema não foi implantado. Então, assim, é isso que nós queremos. Respeito às leis, respeito a um colegiado. E aí, faço um apelo aos prefeitos de Barra de Coqueiros e de Socorro, que se juntem ao prefeito de São Cristóvão, ao prefeito Júlio. Eles têm esse poder, o poder, por maioria, de exigir que o contrato seja respeitado e que o sistema seja implantado com ônibus novos, com ônibus com ar-condicionado, que dê garantia de qualidade e garantia de segurança aos usuários de transporte coletivo na região metropolitana de Aracaju. Meu caro Marcos Santana, obrigado pela sua participação. Bom dia de trabalho, espaço sempre aberto. Eu que agradeço pelo espaço, Narciso, que você me dá para ampliar a minha voz indignada com essa situação terrível de falta de respeito àquilo que foi acordado, contratado e que precisa ser respeitado. Um abraço e um bom dia, Narciso. Tá aí, portanto, o secretário de governo da cidade de São Cristóvão, ex-prefeito Marcos Santana, com o seu posicionamento aqui no Jornal da Fã. Nós já entramos em contato, não é a primeira vez, mas diversas vezes com o Nelson Felipe da SMTT. Ontem oferecemos a ele a possibilidade de um debate, inclusive, com o próprio Marcos Santana, para ele poder colocar a posição da prefeitura, se contrapondo à posição aí do Marcos Santana. O Nelson Felipe disse que não era interesse nesse momento de fazer esse debate público, de fazer esta, digamos assim, de criar esta polêmica. A nossa produção entrou em contato com ele hoje a respeito dessa confusão dos empréstimos, Ele disse que amanhã não tem condições de estar aqui presente. A gente segue na expectativa. São 4 anos, né? São 4 anos que tem pela frente. A gente segue na expectativa de uma hora ele entender que precisa prestar contas à população em todos os canais de imprensa, onde pode ser entrevistado e onde também faz um passeiozinho no parque.